E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Virais do Mundo e hoje a gente vai embarcar numa jornada simplesmente inacreditável. Sabe quando você pensa em grandes construções, tipo as pirâmides do Egito ou a muralha da China? Pois é, a muralha é só o começo da história. Nos últimos anos, a China se transformou num verdadeiro playground para os engenheiros mais ambiciosos do planeta, criando estruturas que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Hoje você vai conhecer as 10 maiores obras de engenharia da China. E não estou falando só de prédios altos, não. Estou falando de projetos que desafiam a lógica, quebram recordes mundiais e estão redefinindo o que a gente achava que era possível construir. A engenharia chinesa não é apenas grande em escala, ela é um reflexo do poder e da visão de futuro do país. Eles estão literalmente movendo montanhas, desviando rios e conectando cidades de maneiras que ninguém jamais imaginou. Essas obras monumentais não só resolvem problemas práticos para bilhões de pessoas, como também servem como um cartão de visitas para o mundo, mostrando a capacidade tecnológica e a determinação de uma nação em plena ascensão. É uma mistura de inovação, força bruta e um planejamento de longo prazo que é difícil de a gente compreender a dimensão. Cada projeto que vamos ver é uma aula de história, tecnologia e, claro, muita, mas muita engenharia. Então se prepara aí, porque a viagem vai ser longa e cheia de surpresas. A gente vai ver desde a maior hidrelétrica do planeta até pontes que parecem não ter fim e aeroportos que mais se parecem com naves espaciais. Eu garanto para você, algumas dessas construções vão fazer seu queixo cair. Fica comigo até o final, porque cada uma dessas obras tem uma história fascinante por trás. E a número 1 da nossa lista é algo que realmente muda a paisagem do nosso planeta. Vamos nessa? Começando a nossa lista com um verdadeiro colosso. A barragem das Três Gargantas. Pessoal, esqueçam tudo o que vocês sabem sobre hidrelétricas. Isso aqui está em outra categoria. Localizada no rio Yangtze, o maior rio da Ásia, essa barragem não é apenas uma barragem. É a maior usina de geração de energia do mundo em capacidade instalada. A sua construção foi uma das empreitadas mais complexas e controversas da história moderna. O projeto levou quase 2 décadas para ser concluído e envolveu o deslocamento de mais de 1 milhão de pessoas. A escala é tão absurda que o peso da água acumulada no seu reservatório é suficiente para, acreditem ou não, alterar levemente a rotação da Terra. O impacto dessa obra é gigantesco, tanto positivo quanto negativo. Por um lado, ela gera uma quantidade massiva de energia limpa, o equivalente a dezenas de usinas nucleares, ajudando a diminuir a dependência do carvão na China. Além disso, a barragem aumentou drasticamente a segurança da navegação no rio Yangtze e ajudou a controlar as enchentes devastadoras que historicamente assolavam a região. Por outro lado, o impacto ambiental e social foi imenso, com a submersão de sítios arqueológicos e cidades inteiras, além de alterar ecossistemas de forma permanente. É o exemplo perfeito do dilema da engenharia moderna. Um feito monumental de capacidade humana, mas com um custo que gera debates até hoje. Agora, vamos falar de algo que conecta o mundo de uma forma muito literal: pontes. E quando o assunto é ponte, a China decidiu que não ia brincar em serviço. Conheçam a grande ponte Danyang Kunshan. Talvez o nome não seja tão famoso, mas o recorde dela é impressionante. Ela é, oficialmente, a ponte mais longa do mundo, reconhecida pelo Guinness World Records. Com impressionantes 164,8 quilômetros de extensão, essa ponte é mais longa do que a distância entre as cidades de São Paulo e Campinas. É tão comprida que, se você começasse a dirigir sobre ela, levaria mais de 1h30 para atravessá-la, mantendo uma velocidade constante de 100 km por hora.
Essa mega estrutura faz parte da linha de alta velocidade Pequim-Xangai e a maior parte do seu trajeto é sobre terra, atravessando campos de arroz, canais e lagos no delta do rio Yangtze. A decisão de construir um viaduto tão longo, em vez de uma ferrovia, no nível do solo, foi estratégica. Ela economiza terras agrícolas preciosas, evita os desafios de construir em terrenos instáveis e mantém a linha férrea segura contra alagamentos e outros obstáculos. A construção envolveu mais de 10.000 trabalhadores e foi um feito logístico sem precedentes, mostrando a capacidade da China de executar projetos de infraestrutura em uma escala que desafia a imaginação. É uma linha reta de concreto e aço rasgando a paisagem. E já que falamos da ponte, vamos falar do trem que passa por cima dela. A linha de alta velocidade Pequim-Xangai não é apenas uma ferrovia, é uma artéria vital que conecta os dois maiores centros econômicos e políticos da China. Esqueça as viagens de trem lentas e demoradas. Aqui estamos falando de tecnologia de ponta. Os trens da série Fuxing que operam nesta linha podem atingir velocidades de até 350 km por hora. Isso significa que a viagem de mais de 1.300 km entre Pequim e Xangai, que antes levava um dia inteiro, agora pode ser feita em cerca de 4 horas e meia. É mais rápido do que ir de avião se você contar o tempo de deslocamento para o aeroporto e os procedimentos de embarque. A tecnologia por trás dessa ferrovia é simplesmente impressionante. Os trilhos são soldados de forma contínua para eliminar qualquer solavanco, proporcionando uma viagem incrivelmente suave. Os sistemas de controle são totalmente automatizados, garantindo segurança e pontualidade milimétrica. Essa rede de alta velocidade transformou a maneira como as pessoas viajam e fazem negócios na China, integrando o país de uma forma nunca antes vista. É um símbolo da modernização chinesa, mostrando que eles não estão apenas construindo grande, mas também estão construindo rápido e com uma tecnologia que está na vanguarda mundial. A experiência de viajar em um desses trens é sentir o futuro chegando a 350 km por hora. Se você acha que aeroportos são todos iguais, prepare-se para conhecer o Aeroporto Internacional de Pequim-Daxing. Inaugurado em 2019, ele não é apenas um aeroporto, é uma obra de arte arquitetônica. E olha, um monstro da logística. Apelidado de Estrela do Mar por causa de seu design radial com 6 braços, o projeto foi concebido pela lendária arquiteta Zaha Hadid. O terminal único é um dos maiores do mundo, cobrindo uma área de 700 mil metros quadrados, o equivalente a quase 100 campos de futebol. Mas o mais genial do design não é apenas a beleza, e sim a funcionalidade. Apesar do tamanho colossal, o formato de estrela garante que nenhum portão de embarque esteja a mais de 8 minutos de caminhada do centro do terminal. A construção de Daxing foi uma corrida contra o tempo. O aeroporto inteiro, desde a primeira pá de terra até o primeiro voo, foi construído em menos de 5 anos, um prazo impensável para um projeto dessa magnitude em qualquer outro lugar do mundo. Ele foi projetado para ser um dos hubs aéreos mais movimentados do planeta, com capacidade para mais de 100 milhões de passageiros por ano no futuro. O teto do terminal é uma maravilha da engenharia, com milhares de painéis de vidro que inundam o interior com luz natural. Daxing é mais do que um lugar para pegar um avião. É uma declaração de intenções, um portal futurista que recebe os visitantes na capital chinesa. Agora vamos para uma obra que não apenas conecta pontos em um mapa, mas conecta sistemas políticos e econômicos distintos. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau é uma das obras de engenharia mais complexas já realizadas. Ela consiste em uma série de pontes e túneis submarinos que se estendem por 55 quilômetros através do delta do Rio das Pérolas, ligando 3 grandes cidades, Hong Kong, Macau e Zhuhai, na China continental. Antes dessa ponte, a viagem entre Zhuhai e Hong Kong levava
cerca de 4 horas, hoje leva menos de 45 minutos. É uma mudança de paradigma para a logística e integração de toda a região. A complexidade do projeto é de tirar o fôlego. A estrutura precisava ser forte o suficiente para resistir a tufões frequentes e ao intenso tráfego de navios em uma das vias marítimas mais movimentadas do mundo. Por isso, em um trecho, a ponte mergulha no mar e se transforma em um túnel submarino de quase 7 quilómetros. Essa transição acontece em 2 ilhas artificiais construídas no meio do oceano. A construção levou quase uma década e enfrentou desafios técnicos, políticos e ambientais enormes. O resultado é uma das travessias marítimas mais longas e espetaculares do planeta, um verdadeiro testamento à capacidade humana de superar obstáculos e conectar mundos. Essa sim é uma obra chinesa que vai te deixar sem palavras. Localizada em um vale remoto na província de Guizhou, ela detém o recorde de ponte mais alta do mundo. A plataforma da ponte Beipanjiang está a impressionantes 565 metros acima do rio Beipan. Para você ter uma ideia, é como colocar o prédio do Empire State deitado e ainda sobraria espaço. A ponte tem mais de 1.300 metros de comprimento e conecta 2 províncias, reduzindo o tempo de viagem entre elas de mais de 4 horas para cerca de 1 hora. A engenharia para construir algo tão alto em um terreno montanhoso e com ventos fortes foi um desafio colossal. As equipes de construção tiveram que trabalhar suspensas em condições extremas. A ponte é um exemplo da campanha chinesa para desenvolver suas regiões mais remotas e montanhosas, usando a engenharia para superar barreiras geográficas que antes pareciam intransponíveis. Se você acha que o metrô da sua cidade é grande, espere até conhecer o metrô de Xangai. Não estamos falando apenas de algumas linhas, estamos falando da maior rede de metrô do mundo em extensão, com mais de 800 quilômetros de trilhos e quase 20 linhas diferentes. O sistema de metrô de Xangai é a espinha dorsal de uma megalópole com mais de 24 milhões de habitantes. Ele transporta mais de 10 milhões de pessoas todos os dias. É como se a população inteira de Portugal usasse o mesmo sistema de metrô diariamente. E o mais impressionante é que a maior parte dessa rede foi construída nas últimas 2 décadas, numa velocidade de expansão simplesmente alucinante. A modernidade do sistema é outro ponto que chama a atenção. As estações são limpas, bem sinalizadas e equipadas com tecnologia de ponta, como portas de plataforma de segurança e sistemas de pagamento por celular. Muitos dos trens são totalmente automatizados, operando sem condutor. O metrô não apenas conecta os subúrbios ao centro da cidade, mas também liga os principais aeroportos e estações de trem de alta velocidade, criando um sistema de transporte público totalmente integrado. O metrô de Xangai é um exemplo de planejamento urbano em mega escala, uma solução de engenharia vital para manter uma das maiores cidades do mundo em movimento constante e de forma eficiente. Chegando ao nosso top 3, temos um ícone que redefine o skyline de Xangai, a Torre de Xangai. Com 632 metros de altura, este não é apenas mais um arranha-céu, é o edifício mais alto da China e um dos mais altos do mundo. Mas o que torna a Torre de Xangai tão especial não é apenas a sua altura, mas o seu design inovador e sustentável. A torre tem um formato espiral único, que não é apenas estético. Essa torção de 120 graus do topo à base foi projetada após extensos testes em túneis de vento e reduz a carga do vento na estrutura em 24%. Isso permitiu economizar milhões de dólares em aço e materiais de construção. Por dentro, a Torre de Xangai é como uma cidade vertical. Ela é dividida em 9 zonas verticais, cada uma com seu próprio átrio, jardins, lojas e restaurantes. Ela abriga escritórios, um hotel de luxo e o deck de observação mais alto do mundo dentro de um edifício, oferecendo vistas panorâmicas de 360 graus da cidade. A torre também é um dos edifícios mais verdes do planeta.
com turbinas de vento no topo, sistemas de coleta de água da chuva e uma fachada de vidro dupla que atua como um isolante térmico, reduzindo os custos de energia. É um marco da engenharia que combina altura, design e sustentabilidade de uma forma nunca antes vista. Se você achou que desviar um rio para construir uma barragem era impressionante, prepare-se para o nosso segundo lugar. O projeto de desvio de água sul-norte é, sem dúvida, um dos projetos de engenharia mais ambiciosos já concebidos pela humanidade. A China tem um problema geográfico. O sul do país é rico em água, enquanto o norte, onde fica a capital Pequim, é extremamente seco. A solução? Construir um sistema de canais e aquedutos gigantescos para literalmente mover a água do sul para o norte, atravessando milhares de quilômetros. É como tentar replanejar a hidrografia de um continente inteiro. O projeto é dividido em 3 rotas: leste, central e oeste. As rotas leste e central já estão em operação, bombeando bilhões de metros cúbicos de água por ano de bacias como a do rio Yangtze, para abastecer cidades como Pequim e Tianjin. A escala é difícil de compreender. A rota central sozinha tem mais de 1.400 quilômetros de extensão, com canais, túneis que passam por baixo de rios e aquedutos que se elevam sobre vales. O custo do projeto é estimado em dezenas de bilhões de dólares e seu impacto ambiental e social é objeto de intenso debate. Independentemente das controvérsias, é um feito de engenharia que rivaliza com a construção da Grande Muralha em termos de escala e ambição. E, em primeiro lugar, uma obra que não é a maior em tamanho, mas talvez seja a mais icônica e reconhecível de todas: o Estádio Nacional de Pequim, mais conhecido como Ninho de Pássaro. Construído para os Jogos Olímpicos de 2008, este estádio se tornou instantaneamente um símbolo da nova China. Seu design, criado pelos arquitetos suíços Herzog and de Meuron, é uma obra-prima. A estrutura externa é uma teia de vigas de aço entrelaçadas que parecem aleatórias, mas que na verdade seguem uma geometria complexa para sustentar o teto e dar ao estádio sua aparência única. Não há uma única viga supérflua. Tudo faz parte de um sistema estrutural integrado. A construção do Ninho de Pássaro foi um desafio de engenharia monumental. As vigas de aço tiveram que ser fabricadas e montadas com precisão milimétrica. O design aberto não é apenas visualmente impressionante, mas também funcional, permitindo a ventilação natural. Desde as Olimpíadas, o estádio se tornou uma atração turística e um local para grandes eventos. Um marco arquitetônico que representa a criatividade e a ambição da China no cenário mundial. Ele está no topo da nossa lista não por ser o maior ou o mais caro, mas por seu poder simbólico e pela forma como capturou a imaginação do mundo, mostrando que a engenharia chinesa também pode ser sinônimo de beleza e arte. E aí, o que você achou? É de explodir a cabeça, não é? De hidrelétricas que alteram a rotação da Terra a pontes que se perdem no horizonte, a China está nos mostrando que os limites da engenharia estão sendo constantemente empurrados. Cada uma dessas 10 obras é mais do que apenas concreto e aço. Elas são a materialização de um planejamento, de uma ambição e de uma capacidade de execução que são difíceis de igualar. São projetos que vão impactar não só a China, mas o mundo todo, por muitas e muitas décadas. A gente fica aqui se perguntando qual será o próximo passo. O que mais eles são capazes de construir? Essas obras nos fazem refletir sobre o futuro das nossas próprias cidades e do nosso planeta. Mostram a importância da engenharia e da tecnologia para resolver grandes problemas, mas também levantam questões importantes sobre os custos ambientais e sociais desses megaprojetos. É uma conversa complexa, mas fascinante. Agora eu quero saber de você. Qual dessas 10 obras de engenharia mais te impressionou? Foi a altura vertiginosa da ponte Beipanjiang? O design futurista do aeroporto Daxing? Ou a escala inimaginável do projeto de desvio de água?
Deixa seu comentário aqui embaixo, eu quero muito ler a opinião de vocês. E se você, assim como eu, é um apaixonado por curiosidades, tecnologia, engenharia e por entender como o nosso mundo funciona, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Virais do Mundo e ativar o sininho. Toda semana tem vídeo novo com assuntos que vão te surpreender e te fazer olhar para o mundo de um jeito diferente. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, um grande abraço e até a próxima.